Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada, é só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. De quem? Esse fim de semana teve bloquinho de carnaval aqui no Rio de Janeiro, né? Ah, teve? Eu tenho um parceiro nosso que se soltou. Produção, dá pra pegar aqui, cameraman? Olha lá. O Pipinho foi de mini. Realmente. Olha lá. A montagem é tão porca. Não é montagem. Mas peraí, não é montagem não. Não é montagem. Não tem pescoço igual você. A montagem é tão exatamente, a montagem é tão porca que o cara arrancou o pescoço. Deixa eu falar um negócio pra você. Pipinho, mano, os dois, por favor. Vamos fazer um programa um pouco mais sério. Quem quer se ainda não é carnaval. Vocês só querem zoar. Da esquerda aqui. É claro que a diretoria do São Paulo não vai assumir isso publicamente, até porque a diretoria do São Paulo não se manifesta de nada. Mas tem um movimento, eu falei aqui no dia que o São Paulo anunciou o Cuca, eu falei, vão vir de 3 a 4 jogadores. Esses jogadores virão e alguns jogadores sairão. Lá dentro, eu repito, eles têm a noção que o elenco foi mal formado e é um elenco pesado. E o São Paulo quer mudar o perfil disso agora em abril, né? Porque o treinador só chega em abril. Chega em abril. E São Paulo só descobriu agora que o elenco é mal montado e pesado. Então, olha, Diego Souza. O Diego Souza não é certeza que vai sair, hein? Não vamos esquecer também Botafogo o que era agora. Não vamos esquecer que ano passado o Diego Souza estava para sair, chegou o Aguirre e falou, peraí, vamos conversar. E ele não saiu. Daqui a pouco chega o Cuca. Mas não é o perfil do Cuca. Já pode deixar claro. Sim, isso. Mas foi o Cuca que pediu ele no Palmeiras. De recuperar jogador assim? Em 2017, quem pediu a contratação do Diego Souza foi o Cuca. 2017, né? Que ele não foi, saiu do esporte com aquele problema de grana e tal. Estava até convocado para a seleção. Agora, o que acontece é o seguinte, Pascoal, virão sim 3 a 4 jogadores, eles querem mudar o perfil. Não, o perfil não é só o perfil. O Nenê. Não é só mudar o perfil. Mas mudar o perfil é mudar o jogador. O financeiro também. O São Paulo tem uma folha de pagamento de 11 milhões. Vem cá, eles querem trazer o Roger Guedes hoje, não ganha pouco. Roger Guedes que não foi inscrito lá na Champions League da China, lá asiática. O time dele contratou o Fellaini. Contratou o Fellaini. Tem o Pelé, o Fellaini e só podem 3 estrangeiros. E até uma pessoa comentou comigo, você sabe como que é o Roger Guedes? Quando ele não tá feliz, quando ele não joga. A gente já viu isso no Palmeiras. Eles têm Gil, Fellaini e o Graziano Pelé. Agora, o Roger Guedes hoje no São Paulo escolhe a camisa que ele joga. Escolhe. Que era 10, que era 7, que era 9. Roger Guedes. Não, o Roger Guedes joga pela beirada do campo. Não, mas ele escolhe a camisa. Tranquilo. Escolhe. Hoje joga, tranquilo. Agora, é isso que eu tô falando. O São Paulo agora vai começar o ano e vai começar uma reformulação. Como vai começar o ano? A gente já tá em fevereiro. Então, pro São Paulo... Não, o ano pro São Paulo ainda não começou. O ano pro São Paulo só vai começar quando o Cuca assumir. Só. Em relação a essa troca aí do Nenê pelo Gilberto, sugerida aí pelo rapaz aí que... telespectador. Nos acompanhando aí. O Gilberto ficou 6 meses parado por conta do edema ósseo no joelho. Voltou nesse jogo do Ganso. Na estreia do Ganso contra o Bangu. Então, não se sabe ainda se o jogador está 100%. Se tiver, é um ótimo reforço. O Gilberto é bom jogador. E o São Paulo precisa de um lateral direito. Precisa. O empréstimo do Bruno vai até dezembro, mas o São Paulo está querendo devolver. Para se livrar do salário dele. Os jogadores que a torcida Jusilei, Reinaldo, Nenê, Diego Souza e o Bruno, esses estão na reta, que se tiver alguma possibilidade, eles sairão. O Diego Souza não saiu nessa ida para o Sport, porque o São Paulo não aceitou pagar boa parte do salário dele nessa saída para o Sport. Então, o que aconteceu? Ele não foi. O Botafogo alimenta a esperança de contratar o Diego Souza agora. O Fluminense voltou a conversar com o São Paulo para levar o Nenê. Mas desses que eu falei, desses 5 que eu falei, o que tem melhor cotação, e por incrível que pareça, é um negócio bem assim. O que tem melhor cotação, sabe quem é? O Nenê. Pra ficar, você disse, pra ficar. Mas Nenê e Ganso no Fluminense dá pra jogar junto? Não, pra ficar. Não, tô falando Não, mas você falou que pode ser pro Fluminense. Mas Nenê e Ganso precisa ter dois camisas 10? O Fluminense precisa dar uma encorpada no Por que elenco. o São Paulo não vai atrás do Pikachu?
Porque o Vasco agora com o Bruno César no meio campo e o Thiago Galhardo podendo ficar no banco, você pode deslocar o Thiago Galhardo para jogar na direita? Tem outro ex-palmeirense. Uma dessa aí no São Paulo. Tem outro e oferece o Nenê. Vai perder o melhor jogador. Escuta, deixa eu falar. O Nenê, quando saiu do Vasco, ele saiu em baixa. A troco do quê que o Vasco vai trocar o Pikachu pelo Nenê? Que o Pikachu é um dos melhores jogadores do Vasco. Não, mas por exemplo, o Vasco, ele tá querendo jogadores. Ele tá querendo incorporar um pouco mais o elenco. O São Paulo tem 2 jogadores que possivelmente não ficarão ali junto com o Cuca. Nenê e Diego Souza. Um deles é capaz de deixar o clube. O Vasco, numa dessa, tem interesse? Então, pode até ser os 2. Mais o Reinaldo, o Vasco pode ter interesse no Diego Souza. O Diego Souza foi um cara que marcou história no Vasco. Sim, mas vai trocar o Pikachu pelo Diego Souza? Eu não faria essa Vai troca. trocar pela história? Você faria? Eu não. Eu não faria de jeito nenhum. Imagina o Pikachu hoje jogar uma bola. Que isso? Contrato renovado. Não vale. Você quer tirar jogador do Vasco? Eu não entendi também. Não, a troca. Diego Souza pelo Pikachu, é isso? Porra, pros 2 eu acho que seria mais. Eu não acho, não. Olha, tem outro Se o ex-palmeirense. Corinthians fosse justo, levava pro Itaquera. Por quê? Porque o Diego Souza é responsável pelo maior título da história. Não, o Diego Souza, ele é um cara que ele poderia ser homenageado pelo clube. Corinthians. Quando fizer 10 sem ter jogado lá. Quando fizer 10 anos da conquista. O Pipinho... Vai ter uma Mas é festa. verdade, aquele chute que o Cássio defendeu, porque dá a impressão que só o Diego Souza perdeu o gol, mas mérito total pro Cássio. O Cássio fez uma baita defesa naquele chute. Não, se ele dribla o Cássio, ele faz o gol. Olha, o Pipinho tem informação. Tem um outro ex-palmeirense que foi comentado no São Paulo também. Outro ex-palmeirense. Ex-palmeirense, além do Roger Guedes. É o Tietê. O Mano tinha falado semana passada, sim. O Tietê, ele tem apenas 7 jogos como titular no Dínamo. Ele fez 15. E o Cuca com a não participou dos principais jogos do Dínamo, que foram as qualificações para a Liga Europa. E era titular E absolutíssimo a qualificações, do Cuca, não era? Era. Qualificações para a Liga dos Campeões, aí o Dínamo foi relegado para a Liga Europa e foi eliminado, e ele não participou desses jogos, da maioria, só na Liga Europa ele participou de 2 jogos. No Campeonato Coreano também, ele, a princípio, não teve uma adaptação ainda tão rápida ao tá local. lá? Um ano já? Não dá um ano. Não dá um ano, 8 meses Vai a dar, princípio, né? E é um atleta que o Cuca tem um apreço muito grande. Hoje ele, pro meio campo do São Paulo, que precisa de um jogador rápido, que é dinâmico, que é o futebol dele, é um cara que foi muito bem visto com essa análise do Cuca, né? De que se o São Paulo conseguir, seria uma ótima opção de levou para o Palmeiras naquele... O Cuca levou ao Palmeiras, ele... Era Tietê mais 10 aqui. Era Tietê mais 10 praticamente. Ele hoje não vive, repito, um bom momento lá no Dínamo. E talvez seria uma peça interessante para esse meio campo do São Paulo. Vocês estão lembrados da manifestação do Cuca, na apresentação dele no São Paulo, que ele falou que ele gosta de trabalhar com jogadores emergentes. E, de repente, Roger Guedes foi o Cuquinha que foi ver lá no Criciúma. O Tietê foi ele que indicou para o Palmeiras, né, que jogava no Mas o Tietê, quando chegou no Palmeiras, na minha opinião, foi a melhor contratação naquela época. Jogou uma barbaridade. O Tietê jogava de tudo, de volante, meia, mas depois eu não sei o que aconteceu, absurda, né? Que o Tietê não jogou mais. Parou. Ele jogou muito bem em 2016, que foi o ano do título do Palmeiras. Em 2017 ele já começou a perder a titularidade lá e tal. Em 2018 ele virou um pária no clube. Aí eles mandaram embora. Mas vem cá, Roger Guedes, Tietê, mais algum... São jogadores que mudam o perfil do São Paulo? Tietê muda. Você começa a mudar o perfil Roger da velocidade, Guedes da muda. transição. O Tietê é rápido para sair. O Jusilei é O Jusilei veterano, pesado e lento. O Jusilei é um jogador que deve sair também, se tiver proposta. 5. Já falei que são 5. O São Paulo tem 5 na alça de mira para sair. Nenê, Diego Souza, Reinaldo, o Bruno, lateral direito, e o Jusilei. São esses 5 que estão prontinhos lá. Tá que o Bruno ele retorna de empréstimo, né? Não, o Bruno é para Roma, é só em dezembro. O São Paulo vai tentar antecipar A devolução. Como o Corinthians fez com Ontem no Jogo Sagrado estava o Celso Rotti. O Celso Rotti uma hora fala, mas quem mapeou o time do São Paulo? Tem o pessoal que faz esse tipo de serviço lá. Peraí, se nós estamos... É verdade. Isso, contratou boa parte. Mas se nós estamos... Vem cá, Departamento de Inteligência. Se nós estamos em quase, já é março, né? Praticamente sexta é março, né? Se nós já estamos em março, agora descobriram que o time do São Paulo é lento, pesado e sem criatividade? Não, a gente sabia. Quem montou o time do São Paulo foi o Raí. O Raí junto com o Leco e o pessoal que dá os cartórios do São Paulo que dizem que entendem de futebol. Esse é o grande problema no São Paulo. São Paulo acha que eles, dirigentes, sabem mais futebol do que o Guardiola. Mais futebol do que o Klopp, do que o Zidane, do que o Mourinho.
Eles acham isso. Então eles vão contratando. O Raí teve muita participação nessas contratações. Óbvio que teve, óbvio que sim. E chegou-se à conclusão, passadas algumas semanas, poucos meses, que o time foi mal montado. E as duas melhores contratações, essas que ninguém criticou, Pablo e o Hernanes, não estão jogando bem. Mas eles não estão jogando bem por quê? Mas o Hernanes Porque o time não está jogando. Eles não são nenhum gênio a ponto de fazer o time jogar. Você pega o Messi, você coloca no São Paulo vai melhorar barbaramente. Porque ele é um gênio. Ele tem o poder não só de jogar bem, mas de fazer quem está em torno dele jogar também melhor do que joga. O Hernanes não faz isso e o Pablo muito menos. Então, esse que é o problema. Se o São Paulo montar um time legal, rejuvenescendo, que está tentando aí, com o Tietê, com o Roger Guedes, esses caras vão subir de produção. Quando que o campeonato para por causa da Copa América? Para em junho. Junho e julho. Ele vai parar um mês? Não, 45 dias. 45 dias sem nada. Aí pode ser, né? Porque o Cuca vai ter tempo pra... 45 dias mais do que a Copa do Mundo? Não, são 30 dias. Não dá nem 30 dias pra Tem Copa. certeza? Não dá nem 30 dias. Não, porque são 15 dias, a Copa América dura um mês. Você tem que ser, a obrigação de sessão de jogador é de uma semana. O São Paulo vai ter o Arboleda indo para a seleção do Equador. Tudo bem, vai que seja 30 dias, não tem problema, 35 dias. Já saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, dá pra ver. Então, mas que seja 30, 35 dias, é o tempo suficiente pro Cuca acertar o time pro Campeonato Brasileiro. O Benja, além disso, não. tem um problema. O São A Paulo Copa tá América, convivendo- desculpa, Pascoal, vai do dia 14 de junho ao dia 7 de julho. Portanto, são... Mais um mês. Olha, para 3 12 semanas. de 3 junho... semanas. Olha aqui, ó, a produção me avisa. semanas. Para Para 12 de junho e volta 14 de julho. Os jogadores convocados Tá bom, para a seleção brasileira ou para outras seleções, bom? eles têm a Tá obrigação de apresentação uma semana antes, né? Que é a Copa América. Então, vai perder... É data FIFA, né? Data FIFA. Agora, tem uma coisa. O São Paulo, além de jogador, o São Paulo está preocupado. O São Paulo perde muito financeiramente não tendo a Libertadores da América. Tá, mas já foi, Pascoal. Mas sim, mas está na conta agora. É por isso que essa coisa não fecha. Por quê? O São Paulo perdeu, no mínimo, 23 milhões na conta do São Paulo Futebol Clube. Os dirigentes pensar fizeram a primeiro conta, no futebol. São Paulo perdeu 23 milhões. Perdendo esse dinheiro, não dá para sustentar um elenco de 11 milhões, não dando sequência no campeonato. O que a pessoa falou pra mim não é reduzir. Reduzir, O que o cara falou pra mim não é reduzir, é mudar o perfil também, mas reduzir o valor que está sendo gasto no elenco. Está sendo feito isso, Pascoal, você vai mandar... Vai na minha que você não se Tudo atrapalha. bem, você vai mandar o Nenê embora. Você vai trazer o Roger Guedes. Quanta diferença de dinheiro tem nisso? Não sei. Não tem. Não sei, não sei o que Não eu tô tem. fazendo Jogador agora. que vem da